Boa noite, me chamo Andréia, sou trabalhadora da casa. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vinda. Vou dar alguns avisos. Nós assistimos algumas famílias aqui de Lauro de Freitas, e onde a gente faz doação de cestas básicas. Então, quem puder participar, né, colaborando com alimentos não perecíveis, só chegar aqui na recepção, aqui do lado, e deixar o item arroz, feijão, é, itens de enxoval para bebê também. A gente também recebe. Tem algumas mães, né, de primeira viagem, novas nessas famílias, e que a gente também dá essa ajuda, lençóis, fralda, que vocês puderem tá doando. Também vamos ter agora, dia 6, a festa da ação social com essas famílias. Então, a gente está aceitando também ainda as doações de brinquedos para crianças de 6 a 12 anos, de 0 a 12 anos. Então, se vocês puderem colaborar, ainda está em tempo, só deixar aqui na árvore, aqui do lado, tem umas caixas, você pode estar deixando. Também quero convidar todos para a confraternização de final de ano, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, às 6h30. Na recepção tem a listas de comida e bebida, vocês podem estar assinando para trazer no dia, para a gente estar confraternizando juntos. É um dia de muita alegria e união, né? Onde a gente pode estar junto, confraternizando e compartilhando tudo que a gente viveu durante o ano, e que a gente se una mais para o ano que vem também. Tá certo? Então, vamos ler a mensagem. Deus e eu. Deus, acreditar em ti é o principal. Chegas a curar-me de todo o mal, se acredito em ti, no teu poder e sublime amor, porque estamos unidos. Tu e eu, as duas faces da mesma moeda, a maior união do universo. Ao crer em ti, recebo logo a tua bênção. É como crer que verei a luz do sol amanhã. Com grande certeza nisso, enxergo, desde já, a luz de um dia novo, graças à compreensão dessa unidade, Senhor. Melhor entendo a razão da vida, a questão da paz e do futuro. Essa grande verdade me toca, preenche, sacode, aumentando a minha esperança no futuro. Obrigada, Deus, muito obrigada. Então, vamos sentar confortavelmente nas cadeiras, fechar nossos olhos, sentir a energia da sala, a energia dos bons espíritos que aqui se fazem presentes, dos nossos mentores, da espiritualidade amiga e coordenadora da casa. Que possamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos hoje para ouvir a palestra de hoje, que possamos ter o entendimento, aproveitar cada palavra e ensinamento, levarmos para o nosso dia a dia, aos nossos corações, aos nossos familiares, que possamos absorver e agir de propósito na vida. Assim seja. Boa noite a todos, a todas. Muita paz para todos nós, muito entendimento e muita ação também. Quando eu falo muita paz, não é aquela paz de ficar todo mundo paradão, ocioso, não. É a paz dinâmica, é a paz que produz, né? É a paz que nos dá equilíbrio. E hoje, Carlos acabou de me soprar ali que estou
ao vivo, né? Para todo mundo, né? Até se tiver alguém na China agora, pode olhar a gente aqui, né? Pode me olhar. E isso não tem nada a ver com o que eu preparei para a palestra de hoje, mas isso me fez lembrar uma coisa, quando o Carlos falou que estava ao vivo, que nos anos 80, não sei exatamente em que ano, uma das pessoas que conviveu com Chico Xavier perguntou para ele falou isso num podcast, né? Eu vi no ano passado. O que é multimídia? Aí a pessoa diz, olha, até o conceito de mídia na década de 80 era muito limitado, né? Mas ele respondeu, ó, multimídia deve ser a união de todas as mídias, né? Sendo que, como eu disse, né, mídia naquela época era uma coisa ainda limitada, né? Como hoje, que realmente tem uma multiplicidade de mídias, né? Aí ele, por que você está perguntando, Chico? É porque Emmanuel me disse que o Espiritismo logo, logo será divulgado de forma multimídia. E ele, o próprio Chico Xavier, não entendeu isso. E hoje a gente está vendo o que Emmanuel, né, declarou para Chico, tá? Há uns 35, 40 anos atrás, né? E a vantagem disso é enorme, né? Até por estarmos ao vivo aqui, né, na rede, na internet, mas também traz suas desvantagens, né? Nós vemos aí alguns espiritismos um pouco, eu falo espiritismo no plural, porque as pessoas estão inventando o espiritismo também, né? Vê alguns espiritismos inventados aí pela internet, como a internet é um território livre, por isso mesmo que mais do que nunca hoje, quem se compromete a ser espírita tem que estar bastante consciente, bastante, me fugiu o nome agora, mas bastante compenetrado dos princípios da doutrina espírita, para não deixar se levar, se enganar por essas coisas aí, né? Que estão inventando. Me mandaram um link aí há uns 3 ou 4 anos atrás, acho que foi até no período da pandemia, que estavam reescrevendo o Livro dos Espíritos, porque o original está ultrapassado. Imagine. Aí, bom, não, porque os espíritos agora querem atualizar o livro dos espíritos. Eu vi 15 minutos desse vídeo, não aguentei mais não, né? E fugiu, caiu no limbo do esquecimento. Então vamos ter cuidado, né? A gente tem que estar realmente atento com relação a isso. O tema de hoje é de um livro que podemos chamar um dos clássicos, né? Da literatura espírita, com a psicografia de Divaldo Franco, né? E o espírito Amélia Rodrigues, poetisa, professora, baiana, né? A cidade, inclusive, de Amélia Rodrigues tem esse nome em homenagem a ela, né? Aqui no estado da Bahia. E esse livro eu não conhecia, eu adoro assim, quando me chamam para uma palestra e botam um livro que eu não conheço, que eu sou obrigado a ler, né? Porque eu conheço outros, já li outros de Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, que eu adoro, Premissas do Reino, mas realmente há flores no caminho, eu ainda não tinha pego para ler, e fui obrigado. Então isso é bom, né? Você vê, eu já li assim, tipo uns 8 livros de Joana de Ângeles, mas sempre que me chamam para um tema de Joana de Ângeles, é um livro que eu não li ainda, para me obrigar a ler mais um. Aí fica 9, né? Porque eu também não consigo só ler o capítulo que me manda, eu acabo lendo o livro todo, né? Pra, porque muitas vezes aquele capítulo, para você entender, depende um pouco dos anteriores. Não dá só para ler ali o capítulo isolado, né? Mas esse capítulo, ele é bem simples. O que é esse livro aí? Ele é na mesma pegada de Premissas do Reino e do Trigo de Deus também, que são experiências com Jesus que não estão nos escritos oficiais, que muitos que não compartilham do nosso conhecimento, da nossa fé, pode dizer que é mentira. Só que os fatos relatados por Amélia Rodrigues, em nenhum momento não destoa da essência do que Jesus é, do que o Evangelho é. Não destoa, não, isso aqui está destoando da mensagem do Evangelho. Não, muito pelo contrário. Está engrandecendo mais, está deixando mais visível. E é o caso aqui, paciência. Ninguém tem paciência. Quem é que tem paciência aqui, de verdade? São poucos que têm paciência. Paciência é uma virtude muito difícil. Eu não estou sendo irônico, não, estou falando a verdade.
paciência, eu digo assim, as duas coisas com P, mais difícil de vivenciar, paciência e perdão. Tá vendo? Paciência e perdão. Porque perdoar realmente é ter um desprendimento, muitas vezes fora do que nós conhecemos como humanidade. A gente tem que se colocar acima dessa coisa chamada humanidade para perdoar. Porque são coisas muitas vezes muito sérias, que não só nos machucam, como pior ainda, machucam aqueles aos quais amamos. Aí o perdão é mais difícil ainda. E a paciência é a tolerância ao extremo. Porque tolerar, a gente até tolera, né? A gente aguenta um, aguenta duas, na quarta a gente manda matar, né? E a tolerância vai, né? A gente vai tolerando até igual aquele copo que vai enchendo, depois que transborda, acabou, né? Então, tolerar a gente até consegue. Aí fala, paciência tem limite. Não, paciência não tem limite a tolerância. Porque a paciência, gente, é uma virtude, é uma conquista, então não tem limites. Quem consegue alcançar a virtude de ser paciente, não volta mais a ser como antes. Que é uma virtude. Como alguém perdoa de coração, não desperdoa depois. Não existe isso. O espírito não retroage, pode até estacionar, mas ele não retroage. O espírito só evolui ou estaciona quando está na teimosia. Ah, mas eu conheço um indivíduo que não, que ele era uma pessoa boa, e aí, de repente, por causa de esse ou aquele acontecimento, fez coisas que ele nunca fez, então ele regrediu. Aparentemente, do ponto de vista material, pode ser, mas na verdade, aquelas coisas que ele fez já eram coisas que faziam parte dele. Somente as circunstâncias favoreceram que ele partisse para aquelas atitudes. Atitudes do atavismo espiritual, que já traz de experiências passadas, né? É o que chamamos de atavismo. Então, muitas vezes a pessoa não pratica o mal porque não teve oportunidade ou porque não foi provocado, porque eu sou muito bom, contanto que ninguém me maltrate. Mas se me maltratar, aí aquele demônio que estava escondido lá no fundo, amarrado, ele se solta, né? E aí eu nunca pensei que você fosse capaz de tomar uma atitude dessa. Logo você? Pois é. Então a gente tem que ter cuidado, gente, com o que está nos porões do nosso inconsciente. O inconsciente que a psicologia fala, né? Que Sigmund Freud fala, que Carl Gustav Jung fala. O que é esse inconsciente? É a nossa área espiritual, onde está as memórias e experiências adormecidas temporariamente enquanto dura a encarnação, né? É o esquecimento temporário. Só que esses impulsos do inconsciente, eles eclodem justamente como impulsos, como eu já disse. A gente não pode não ter memória, mas eles vêm como impulsos. Aquela coisa que muitas vezes a gente não consegue segurar, né? Atitudes assim, no automatismo, seja ligado à agressividade ou ao medo, fobia. Tem uma colega de trabalho que não pode ver uma aranhazinha desse tamanho. Você é maluco? Eu ainda toco na aranha, não faz mal não, não. Fobia, não se explica, está no inconsciente. Mário Sérgio Cortella, né, o grande filósofo conhecido aí da internet, ele fala que ele tem pavor de barata. Ele tem, para ele disparar sua mulherzinha mesmo. Tem medo de barata. O cara daquele tamanho, rapaz, comer fobia, não se explica. Alguma experiência, né, dele no passado gerou essa fobia. De repente, ele foi preso numa masmorra, né? E aí era ruído pelas baratas. Tem várias teorias, né? As pessoas começam a tecer teorias, né? Mas são só especulações, o que pode ser verdade, sim. Então, a paciência, gente, é uma virtude muito difícil, só que quando a gente consegue conquistar, a gente dá um passo vertiginoso na evolução espiritual. Então,
este capítulo em específico, Jesus e paciência, é um diálogo com Simão Pedro, que era um apóstolo muito impaciente. Pode passar. Ele era um apóstolo, na verdade, muito impaciente. O Simão Pedro, né, o apóstolo Pedro que a gente conhece, né, foi a transformação que ele passou depois do peso da consciência após a crucificação do Cristo. Quando ele percebe que ele foi covarde, como eu seria também naquela situação, que ele o abandonou, que ele negou 3 vezes, 4 vezes. E aí, quando cai a ficha, é tarde demais? Não, porque a vida continua e Jesus volta e fala com ele em espírito. Isso é que é interessante, gente. Jesus volta materializado e fala de novo com os apóstolos. Então ninguém teve a última chance. Agora tiveram uma lição dura. A lição que eles tiveram foi dura. Judas não aguentou, se enforcou. Porque a lição para ele foi dura demais. Ele achou que quando aprisionassem, Jesus ia reagir, ia derrubar todo mundo com um gesto de mão, porque o que eles queriam era um líder, o Messias, que libertasse a Judéia do domínio romano. E ele ia usar os poderes dele sobrenatural para derrubar todo mundo e fazer isso. Era isso que eles acreditavam. Não todos, né? Mas muitos deles. E aí justamente, ó, opiniões desencontradas e paixão política confundiam os discípulos que sonhavam com a revolução cristã, mas uma revolução das armas, que derrotasse o César, né, derrotasse Pilatos, o governador, né, outro covarde, e que devolvesse a eles o poder supremo, porque eles se achavam os escolhidos de Deus, a nação de Deus que deveria dominar todo o resto. Inclusive, só existiam eles e os outros, os gentios. O que não era judeu era gentio. Né? Imagine, era a gente e os outros. Então havia uma arrogância muito grande nessas ideias daqueles judeus da época, ou pelo menos daqueles que eram os comensais do poder, exceção dos humildes, é claro, né? Mas aqueles que estavam ali no poder, se locupletando, tinha né? Essa arrogância, porque tudo era misturado, gente. Poder político e poder religioso era a mesma coisa. Mas Constituição naquela época não. Tinha só as escrituras de Moisés, que era para seguir. Igual a muitos estados árabes na atualidade, que não tem Constituição, só tem o Alcorão. Emirados Árabes, por exemplo, só tem o Alcorão, não tem Constituição. Segue ali. Ainda hoje, no século XXI, 2025. Assim era na Galileia daquela época. Né? Então, eles tinham essa coisa das paixões políticas, fazer uma revolução cristã, que Jesus seria o líder. Eu estou assistindo essa série maravilhosa lá na Netflix, que é os escolhidos, né? The Chosen, os escolhidos. E aí tá justamente, terminou a última temporada nesse momento. Terminou nesse momento. E que perguntam a ele, devemos pagar o imposto a César? E ele manda, o que é que tem na moeda aí? A cara de César. Então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, muitos interpretaram, principalmente o senhor Judas, que Jesus, assim, não tomaria uma atitude com relação a César. E aí, tomou uma decisão muito infeliz para a vida dele. E justamente o último episódio, a última cena, é ele dando o famigerado beijo. Né? E aí termina, e aí eu fico em cólicas esperando a outra temporada ainda ano que vem, né? Vai fazer o quê? Aí a gente chega lá, né? O bom é que saber, mesmo que eu esteja desencarnado, eu vou assistir desencarnado. Não vou deixar de assistir, não. Eu sempre tive um negócio assim, você vai fazer, se eu estiver vivo até lá, né? Como eu vou estar, eu vou fazer, mesmo que esteja vivo de outro jeito, né? Bom,
Então, mas só que Jesus tenta mostrar aos seus discípulos, pelo menos os mais próximos, que a revolução que trazia não era das armas e da violência, mas a do coração. Porque eles só entendiam a palavra revolução como guerra, combate, massacre, por conta da liberdade. Só se conquista a liberdade no mundo com sangue, combatendo o inimigo, derrubando o ditador e botando outro no lugar. Não é sempre assim? Já viu derrubar uma ditadura e botar uma pessoa que não é ditador no lugar? Entra outro ditador, podem reparar. Talvez mais moderado, não tão radical quanto o outro, né? Por exemplo, a ditadura de Cuba. Realmente, os antecessores de Fidel eram muito mais sanguinários, os batistas. Fidel já foi mais maleável, mas ainda era um ditador. E você vê tantos outros exemplos assim, né? Porque conquistar, gente, democracia não é fácil, não. Parece fácil, né? Porque conquistar a democracia é muitas vezes a gente abrir mão dos nossos interesses individuais em prol dos interesses coletivos. E quem é que quer fazer isso de verdade? Não é você deixar de ter o seu, mas não é ter tudo só para si, saber compartilhar. Isso é democracia. Ninguém entende isso, né? Mas nós já estamos caminhando a passos lá, pelo menos o Brasil, né? Ainda com toda essa questão aí político-social e tudo mais, todas essas convulsões, a gente está caminhando para uma melhor compreensão da democracia. Acredito que daqui a um pouco tempo, uns 50 anos, o povo vai entender o que é democracia de verdade, né? Mas o que acontece, gente, que realmente abala nesse contexto aqui e que coloca Jesus em perigo, né? A pessoa está em perigo, mestre, né? Fisicamente falando, realmente estava, né? Aqui eu destaquei que está no capítulo, né, a ressurreição de Lázaro, levanta Lázaro, 4 dias, rapaz. O cara lá encarcerado no túmulo, Jesus manda ele levantar e sair, né? Aí sai aquela coisa ali. Eu acredito que a maioria das pessoas que estavam ali correram, porque eu mesmo correria. Imagine. Porque quando a pessoa, gente, quando a pessoa era sepultada, botava um monte de bandagem em volta. Não era com o corpo liso, não. Imagina, isso é aquele sujeito cheio de bandagem, parecendo até aquelas múmias egípcias, né? E aí vai todo mundo correr, ficar com medo. E o caso de Lázaro é analisado, à luz da doutrina espírita, como um caso de crise cataléptica ou letargia, que é realmente um estado de quase morte. E que se ele realmente não fosse retirado da tumba, ele acabaria morrendo mesmo, né? Por falta de ar. Né? Ivone do Amaral Pereira tinha muitas ocorrências assim. Teve uma vez que ela apagou e ficou muito tempo, ficou mais de um dia, se eu não me engano, não sei se 48 horas, não lembro, nesse estado. Como a família sabia disso, mantiveram ela ali. Mas quantas pessoas foram enterradas vivas nessa brincadeira? Hoje em dia é difícil, porque hoje em dia tem teste médico e tudo mais, né? Mas na época que não tinha isso. Morreu, fechou o olho, parou o coração, aparentemente parou o coração, enterra. Né? Então é um caso de Lázaro. Então essa ressurreição de Lázaro, ele dizer que destruiria o templo em 3 dias e reconstruiria. Destrua o templo em 3 dias e reconstrua. Então, o que é que ele estava falando, né? O pessoal não entendeu, né? Que ele ia destruir o templo de Jerusalém e depois ia fazer uma mágica para reconstruir de novo. Aí chamaram ele de herege. Então, essas duas coisas, né? A ressurreição de Lázaro, a destruição do templo em 3 dias e outras questões deram munição aos adversários do Cristo para atentar contra ele. Outras questões, como eu já falei, a moeda de César, que ele tinha que ter defendido, não, nós não devemos pagar esse imposto que é arbitrário. Né? E curar aos sábados também, que ele estava desrespeitando a lei. E ele chama os fariseus de hipócrita, porque se fosse para salvar um animal seu que estivesse se afogando, você não se preocuparia de ser sábado.
Então, isso e várias outras coisas colocou um alvo nas costas de Jesus, né? Se tivesse arma de fogo, caberia até esse simbolismo, né? Colocou um alvo. Ele vira um alvo, mas ele sabia disso. Então, com essa agonia toda, com esse fervor, Simão Pedro se mostra inquieto e conclama Jesus a uma reação de força em benefício do reino de Deus. Então, Pedro vai lá pedir para Jesus reagir, mas reagir à força. Você tem poder, rapaz. Você faz um defunto levantar, você cura um leproso só tocando. Você botou um aleijado para correr. Você não tem força para calar a boca de todo mundo? Para tomar o poder para a nossa nação privilegiada? Então, muitos apóstolos, gente, acreditavam nisso. Pedro era um deles, apesar de que ele tinha, assim, um respeito muito grande, né? Diz assim que o apóstolo que mais amava Jesus era Pedro. Era o apóstolo que mais amava. E o que era mais amado por Jesus era João, né? Tem essa ideia, porque João, inclusive, antes dele ele morrer, quando estava na crucificação, ele dá João como filho para a mãe dele. Eis o teu filho. Eu não sou mais teu filho. Eu já vou. Teu filho agora é esse aqui. E realmente, ela acaba o adotando como filho. Os dois juntos vão a Éfeso e fazem maravilhas também por lá. E João, inclusive, foi o único apóstolo que não morreu de forma violenta, que morreu de velho. O único. E ele ficava muito aborrecido com isso, que ele estava doido para desencarnar e ir embora, né? E ficava lá, né? Tentaram executar ele, ele saiu inteiro da execução. Ele, eu não sei o que aconteceu, né? Foi o único que foi. Por quê? Porque João, ele não tinha compromissos kármicos negativos, gente. Então a violência não o atingiu. A lei de justiça. João realmente era um espírito evoluído que não tinha mais comprometimentos com violência, né? Talvez ele venha, né, a dar um testemunho como Jesus mais na frente, quando ele chegar naquele patamar, porque Jesus também não tinha, né? Mas ali era um testemunho diferente, justamente para demonstrar que o mais importante é a vida do espírito e não a vida do mundo material. Que ela tem uma importância assim como aprendizado, mas que ela vamos dizer assim, ela tem data de validade e é frágil. E é frágil. O corpo, ele é algo frágil. As doenças, as agressões, né, as insalubridades da vida, uns são mais do que outros, depende da saúde de cada um. Mas o corpo é frágil, né? Tem uns que são fortes. Meu pai mesmo, meu pai já teve para embarcar 4 vezes e tá aí, vai fazer 88 anos. Falei, rapaz, isso é um vaso ruim. Vaso ruim diz que não quebra fácil, né? Mas então, um vaso ruim danado, rapaz. 4 vezes, ele não 5. 5 quando? Um ano de você nascer. Teve um acidente, caiu de uma árvore, e aí quase morre também. Falei, rapaz, já vi. Então você já sabia que era vaso ruim desde da juventude. Caiu de uma árvore, olha que miserável. Pense aí, né? Mas aí está aí, né? E, e ele, apesar de não ser espírita, quando eu passo algumas coisas para ele se interessa. Agora como tem um canal que eu e meus amigos, a gente produz alguns vídeos, né? O Raciocínios Espíritas, que é de Flávio Gaudêncio, e eu participo com algumas contribuições lá. Aí ele segue, ele vê, falei, mas tem que ver os outros, tem que ver só os meus, não, tem que ver os outros também, né? Então, Pedro, ele vai conclamar Jesus a essa reação. Não podemos deixar que os nossos inimigos não nos derrubem. Temos que implantar o reino de Deus à força. Implantar o reino de Deus à força, né? E aí Jesus calmamente olha para ele, né, e fala que não é a força que se implanta o reino de Deus. Aqui, ó. Jesus demonstra que a atitude da paciência e espera ativa é o caminho correto na implantação do reino de Deus, que é no coração
e que, como consequência, quando todos tiverem o reino de Deus no coração, consequentemente, o mundo exterior vai mudar. Tem que começar de dentro para fora. Então, o caminho correto da impulsão do reino de Deus, pois qualquer atitude tomada à força não corresponde ao evangelho. Jesus nunca agiu à força. Até onde, mas ele que derrubou as bancas lá, né? Que diz que ele bateu em todo mundo lá inclusive, nessa série, ele vai lá com um chicote, mas ele não bate ninguém, ele só bate no chão para assustar. Diz, vocês estão fazendo comércio com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. E derruba algumas bancas realmente. Né? Uma atitude bem assim, impactante, né? Talvez violento do ponto de vista psicológico, mas alguns historiadores questionam se foi assim mesmo, se ele realmente derrubou bancas. Porque se ele tivesse derrubado bancas, gente, ali no templo, ele teria sido preso, porque o templo era vigiado por legionários romanos. Então, se ele fizesse uma baderna dessa, ele seria preso. Então, o que se sabe hoje, inclusive a palestra do meu amigo Flávio, que eu acabei de mencionar aqui, que ele fala que aquilo ali foi que tipo uma representação que ele fez, que era uma coisa comum para se contar uma história naquela época, que corresponde mais à realidade. É claro que de uma forma enérgica, porque ser enérgico, gente, não quer dizer ser violento. Ele foi enérgico, dizendo que aquele comércio ele era uma coisa criminosa e que acontece até hoje nos meios ditos cristãos. Porque os fariseus hoje são cristãos. Né? Não gostavam do Cristo naquela época e hoje encarnam como cristãos, né? Entre aspas. Né? Vamos dizer assim. Certo? Pode passar. Bom, então eu peguei alguns trechos aqui do diálogo que Jesus responde a Pedro nessa agonia dele, né? Nesse piti que ele estava dando, para implantar o governo, o reino de Deus à força. Né? Estava realmente bastante, porque é notório que o apóstolo Pedro ele era realmente muito agressivo, ele era muito rude, ele tinha um coração bom, ele era um homem bom, ele tinha um coração bom, mas ele era muito rude. Né? E aí Jesus responde, eu destaquei algumas frases aqui. Com paciência, né? Porque ele diz assim, como é que vamos fazer? Com paciência, Pedro. Sabendo esperar. A gente vai ficar esperando a agressão chegar? Né? Sem tomar nenhuma atitude? E ele responde, com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados. Passam em atroada ensurdecedora. Destroem e ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. A paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve superar. Então, aqueles que lutam pelas coisas do mundo, eles são destrutivos, são odientos, querem ganhar a todo custo. Só que esse ganho é ilusório. É um ganho que vai durar tanto tempo. Quanto tempo? Naquela época nem se vivia muito. Acho que a média de vida daquela época era 50, 60, olhe lá. Nem se vivia tanto assim, para valorizar tantas coisas da vida. Então ele dizia assim, sem qualquer razão. Simplesmente para ter, para dominar. Né? Já a paciência proposta por ele, né, sabe esperar e sabe usar recursos de superar os problemas, porque encara as questões com o devido equilíbrio, que é a coisa que a paciência mais dá para aquele que a conquista, gente, é o equilíbrio na hora das escolhas e das atitudes a tomar. Isso, mesmo quem não tem paciência, sabe a teoria, né? Mas a prática já é mais difícil. Aí Jesus continua.
A paciência harmoniza e reconforta. Porquanto o Pai não tem pressa, Deus tem pressa, Deus é eternidade. Deus não tem pressa de nada. É. A gente tem essa mania de humanizar Deus, né? Nós temos essa mania porque a gente não consegue entender alguma coisa que esteja além da nossa humanidade. Então nós humanizamos Deus. As culturas mais antigas faziam imagens de deuses, materializavam. Os monoteístas, que é o caso aqui, que acredita só em Deus, não criam a imagem dele, uma estátua, sei lá, mas ainda coloca nele ainda questões bem humanas, que Deus é vingativo, Deus tem raiva, Deus vai castigar, Deus vai punir. Com Deus não se brinca, porque ele vai se vingar de você, ele não vai gostar da brincadeira, porque Deus é mal-humorado. Então não vai gostar da brincadeira, né? Então, assim, o pai não tem pressa, porque a eternidade não tem noção de pressa. A gente que é escravo do relógio. E Einstein, Albert Einstein, fala que o tempo é relativo, né? Alguns gênios percebem isso, o tempo é relativo. E os espíritos estão sempre nos dizendo, é, é, anos na vida material, muitas vezes correspondem a dias na vida espiritual. Quantas vezes a gente lê um livro de literatura espírita, por exemplo, e aí o espírito desencarna ali, está em perturbação, como André Luiz, nosso lá, completa perturbação. E aí vai lá, Clarencio vai lá, pega e socorre, e acalma, e André Luiz se recupera. Quando ele se dá conta de que quer ver a família terrena, que está com muita saudade, está muito apegado, ele vai ver que na Terra se passaram 8 anos. Ele, como é que passou 8 anos? Que 8 anos foi esse? Como é que é isso? Né? Então, a noção de tempo, gente, é muito diferente. Muito diferente. Existem, citando de novo Ivone Pereira, eu esqueci o nome do livro agora, gente, me desculpem. Ah, não, lembrei. É de um biógrafo de Ivone Pereira, que já fez palestra aqui, Pedro Camilo. Ele é biógrafo de Ivone Pereira. E ele faz um relato sobre ela, que ela desdobra, ela desdobrava com muita facilidade, ela cochilava aqui e saia do corpo. E ela vai fazer um trabalho no lugar que leva um tempo considerável na mente dela, mas quando ela volta para o corpo, ela só adormeceu menos de 2 horas. Né? Olha que interessante. A noção de tempo é diferente. É diferente. Inclusive, tem um filme que brinca com isso, né? Que a pessoa tem um sono induzido, né? E aí que uma hora no sonho equivale a tantos meses, perdão, uma hora dormindo equivale a tantos meses dentro do sonho. É bem interessante, né? O nome do filme é A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? Faz essa questão com o sonho, né? E eles fazem questão do sonho, sonho sobreposto, sonho dentro do sonho. Quantas vezes a gente tá num pesadelo, a gente acorda, mas está sonhando ainda, a gente acordou dentro do sonho. Olha que loucura que a nossa mente é, né? Olha que tribulação, né? Como diz lá a escritura, né? Então, assim, a paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Então, o trabalho, gente, é uma lei da vida. Isso está no Livro dos Espíritos, em Lei do Trabalho. O trabalho é uma lei da vida. Qualquer atividade útil é trabalho. Então, Deus prossegue trabalhando sempre. E Jesus também. Que já está, né, eu e o Pai somos um só. Aí as pessoas interpretam que ele é o próprio Deus encarnado. Não. Eu estou totalmente sintonizado com o Pai. Por isso que somos um só. Eu já alcançou a evolução espiritual, pureza, espírito puro, de estar harmonizado, sintonizado com Deus, com as leis da vida. Né?
Aí ele continua. Com paciência, a agressão passa. A dificuldade muda de lugar. O problema se resolve. O sofrimento se transfere. As incompreensões se aclaram. As lutas se pacificam. E o amor triunfa. Depois de uma frase dessa aqui, todo mundo vai querer ser paciente agora. A partir de hoje, eu vou ter paciência. Depois de uma frase dessa aí, né? Se não esquecerem quando chegar em casa, tá bom? Inclusive, eu sempre sugiro uma leitura, né? Chega em casa hoje. Normalmente eu falo no final, vou falar agora, senão eu esqueço. Peguem um livro dos Espíritos. Todo mundo sabe qual é a primeira questão do livro dos Espíritos, né? O que é Deus. Mas alguém sabe qual é a última? Alguém sabe quantas questões tem no livro dos Espíritos? Né? Alguém sabe? É que tá, né? Inclusive, a primeira edição foi com menos de 1.000, né? Depois foi completada. O livro dos Espíritos tem 1.018 questões, gente. 1.018. E a última questão é justamente, será que um dia, né, o bem, o reino do bem se instalará sobre a terra? E aí São Luís dá uma resposta primorosa que vocês vão ler em casa, que eu não vou dizer não. Né? A resposta de uma página inteira. Né? Que tem muito a ver aqui com esse tema. E aí Jesus continua: a paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Ou seja, Jesus não está pedindo para que a gente seja passivo, sem atitude, mas que tenhamos a atitude paciente de saber esperar e agir na hora certa e de forma correta. Então, quando Pedro pergunta, o que é que a gente vai fazer? Tenhamos paciência, Pedro. Saibamos esperar. A gente não vai mudar a cabeça de ninguém. E eu não vim aqui para isso, para mudar instantaneamente a cabeça. Veio implantar uma semente. Para alguns que já estavam preparados, né, a harmonização com o evangelho foi instantânea, para alguns poucos. Né? Para alguns poucos. Mas para outros tantos, não. Era apenas uma semente. E a semente, gente, tem que ter tempo para germinar. Quando a gente planta uma semente, não nasce de uma hora para outra. Tem que ter tempo para ela eclodir, para germinar, para a terra alimentar, a água hidratar e tudo mais. Então não dá para impor algo da qual as pessoas naquele momento não iriam compreender. Então pedajamos com paciência. Né? Vamos, a criação do reino de Deus é algo que vai se dar gradativamente, de acordo com a condição da humanidade. Olha, tantas coisas que Jesus ensinou e que não foram compreendidas na época, ele deixou como forma de parábolas, historinhas, e que hoje a gente entende graças ao Consolador, né? Graças ao Espiritismo. Jesus volta com o Espiritismo, gente, na figura do Espírito de verdade. O Espírito de verdade que está lá nos instruindo no Livro dos Espíritos, que nos instrui no Livro dos Médiuns. Eu fiz uma palestra aqui uma vez sobre mediunidade, sobre charlatanismo, e aí perguntam aos espíritos como se precaver do charlatanismo, e aí a resposta do Espírito de verdade. Aqueles que procuram no Espiritismo aquilo que não é próprio do Espiritismo, só vai achar ilusões. Quem procura o Espiritismo para conquistas materiais, para conquistas mesquinhas, estão chamando para perto os espíritos levianos, e se são mistificados é porque tem o que merece. Né? Olha só, Espírito de verdade. Se ele tem esse nome, ele tem que falar a verdade. Né? Então, para ver a questão das nossas escolhas, da nossa sintonia. Né? O Império Romano realmente dominou muito aquela época. E hoje, o que o Império Romano é hoje? História. História. André Luiz mesmo fala.
no livro Sinal Verde. Não se afobe tanto, né, por conseguir destaques no mundo. Vá no museu e veja lá que está cheio de objetos de privilégios mortos, mantos de rei, essas coisas todas, que eram privilégio na época. Então não se aborreçam por privilégios na terra, por ser destaque, por ser, né? Se de repente a fama vem, torne isso uma coisa útil, como fez Divaldo Franco, né? E outros, não vou falar só dos espíritas, mas outros tantos de outros segmentos que fazem a mesma coisa. Use para uma coisa útil. O pessoal estava. Hoje nós temos muito aí agora influencers, né? Nós não temos mais, a humanidade não tem mais guias. Antes a humanidade tinha guias, né? Tinha filósofos, pensadores, tem influencers, né, que nos guia. E aí teve um influencer que ele é Felca, que eu não conhecia ele realmente. Aí ele tem seguidor pra caramba, né? E aí ele fez aquela denúncia com relação ao abuso infantil e tudo mais, foi aquele escândalo. O pessoal, ele tá fazendo isso para conseguir like. Eu falei, bom, pelo menos ele tá conseguindo like com uma coisa útil. E agora ele segue, agora que eu sigo, ele está seguindo agora também com a questão de prevenção do suicídio. Pelo menos ele está fazendo alguma coisa útil. Quanta gente tem like aí para fazer nada que preste? Tem gente que faz vídeo, gente, brincadeira, viu? Quebrando o vidro de uma Lamborghini. Quer dizer, esse tem dinheiro, né? Para pegar uma Lamborghini, um carro que custa um dinheiro que eu nunca vou ter nessa vida. A pessoa tem que trabalhar três encarnações para comprar uma Lamborghini. E a pessoa vai lá e quebra com um pé de cabo o vidro de um Lamborghini só para conseguir like. Então, pelo menos esse rapaz, né? Ele está usando a sua questão de influência para algo útil, que bom. Já que essa é a realidade hoje em dia, né? Mas tenhamos cuidado, gente, com os influencers. Do mesmo jeito que dizia-se no passado, cuidado com os falsos profetas, cuidado com certos influencers, né? Eu gosto de internet, participo, tenho minha contazinha no Instagram, tudo, beleza? Tenho a mesma conta no Facebook desde 2009. Tem gente que já fechou, já abriu outro, aqui é a minha mesma, ó. Quando vem lembranças assim, aí vem lembrança de 2009, eu falei, gente, eu escrevi mesmo isso naquela época. Que besteira. Mas eu escrevi mesmo isso naquela época, cada uma besteirada. Porque era o que a rede social estimula, besteira, né? Hoje não, hoje já está se usando essa ferramenta para coisas mais sérias. Eu tenho um perfil espírita no Instagram, né? Da qual eu coloco lá vídeos, coloco textos. Maravilha, né? Então já se tem uma coisa mais útil e tudo mais. Até mesmo o TikTok, que era uma bobagem, hoje em dia já está com muita coisa boa mesmo, né? Eu, inclusive, fui convencido em 2023, não vou abrir conta do TikTok, só tem besteira, dancinha, não, tem outro. Aí eu fui ver realmente TikTok, realmente tem outras coisas. Meu pai tem uma conta no TikTok, ele fica vendo todo dia. Vai gostar, assim, ele acorda de manhã, toma o remédio e TikTok, né? E como ele é de origem árabe, né? Ele é libanês, ele gosta de ver música árabe, fica ouvindo música árabe, ver as meninas fazendo aquelas danças de odalisca, a dança do vento. Eu falei, mãe, isso pode? Ah, deixa ele. Para não ter infarto, hein, rapaz? Então deixa ele lá. Mas até isso hoje já está com uma boa funcionalidade, né? Tem bons perfis espíritas, inclusive, né? Então tudo tende a ir para o melhor. Uma vez perguntaram se Allan Kardec usaria a internet se existisse. Perguntaram isso lá, foi uma pergunta feita num perfil espírita, eu esqueci, é o Espíritas do Insta, que é um perfil muito bom. Aí fez claro que ele usaria. Na época dele, ele usou todos os meios de comunicação possíveis da imprensa para divulgar o espiritismo. Jornais, revistas. Então, claro que ele usaria sim a internet hoje. Kardec era um homem das comunicações. Além de educador, além de codificador, ele também era um comunicador. E um grande comunicador. Tinha que ser também, né?
Então, gente, a paciência é essa virtude difícil, mas como está no texto lá, a paciência é um evangelho, segundo o Espiritismo, do Espírito Amigo, né? Que já foi dito que é Joana de Ângeles, que ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha que maravilha, né? Então eu sou um abençoado quando eu tenho dor, né? Por quê, gente? Porque através da dor, primeiro, eu resgato as coisas ruins que eu fiz no passado, e a dor, ela tem também, gente, uma finalidade pedagógica. A dor faz parte da vida humana. Mesmo que eu não deva nada, a dor ainda vai fazer parte, porque ela faz parte do crescimento. Igual a lagarta quebra, vira borboleta e quebra a crisálida para virar borboleta. Aquilo é um processo doloroso. O parto é algo doloroso. Hoje não, faz cesárea da anestesia, né? Mas dói depois quando passa a anestesia. O pós-operatório dói. Eu sei, né? Mas então o crescimento é doloroso. Então não vamos simplesmente pegar a dor e fazer ela ser maior do que o necessário. Esse é o problema de pegar a dor normal, meu horário, e fazer com que a dor tenha um tamanho a mais do que o necessário. Esse é o grande problema. Existe a dor comum, a dor evolução e a dor sofrimento, que é a dor evolução que a gente pega pela nossa rebeldia, nossa revolta, e fazemos ela crescer. Em vez de aprender com a dor e evoluir, não, a gente se revolta com a dor, ela cresce mais e a gente sofre. Né? E a gente sofre. É o caso aí que Pedro estava fazendo, né? Ele, em vez de pegar esse momento e, com o entendimento que Jesus estava dando a ele e aos outros, tomar como um instrumento de caminhada evolutiva, de aprendizado, não, queria se revoltar, queria fazer o reino de Deus à força, Jesus. Não, Pedro. Não é assim que se faz o reino de Deus. É com a paciência, é com as virtudes, é com o perdão, é com a fraternidade, é com a tolerância, é vendo todos como realmente são, como irmãos. E Pedro entendeu isso posteriormente. Será que nós vamos entender? Será que nós já entendemos? Porque a gente lê esses livros, a gente se encanta, é uma belíssima leitura realmente, mas e nós? O que é que essa leitura está fazendo na gente? Nós estamos entendendo isso aí ou está igual a Pedro nesse momento? Então, isso é uma reflexão que cada um tem que fazer consigo mesmo. E ainda reportando ao texto A Paciência, lá do Espírito Amigo, ele diz: a vida é difícil. A vida é difícil, eu sei. Ela tem 1000 picadas de alfinetes que nos fere, nos machuca. Mas quando a gente amplia o nosso entendimento, ou seja, vemos de cima do que somos, espíritos imortais, a gente vê que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Que o fardo parece menos pesado quando a gente olha do alto do que quando curva a fronte para o chão. E ela termina. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a dever. Enquanto vós tem coisas para espiar do seu passado e vos fortalecer para o futuro. Ok? Muita paz, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Ricardo, pela palestra. Obrigada a todos que se fazem presente aqui, aos internautas que nos assistem. Vou pedir a todos que, após a prece, permaneçam no salão, para quem quiser tomar passes, no sorteio do livro. Eu não falei no início da palestra, mas quem quiser participar do sorteio do livro, na recepção, na chegada, pode assinar o livro que fica lá e fazer o pagamento ali no financeiro. Com a contribuição de R$ 3, toda doutrinária a gente sorteia um livro. Número 1. O livro é Planejando Existências. Boa leitura.
Não, obrigada. Então vamos sentar confortavelmente, respirando profundamente, sentindo nossa respiração. Possamos elevar nosso pensamento a Deus,